E algumas coisas são imediatas, outras elas se manifestam posteriormente. Algumas coisas na sua vida vão se manifestar a partir daqui. Pode ser hoje à noite, de madrugada, amanhã, na próxima semana. Mas você verá os frutos do teu penoso trabalho e te alegrará. Quantos creem nisso? Então vamos para esse último momento dessa jornada. Eu queria a tua atenção plena. Josué capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim: naquela ocasião, na NVI, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morreram, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar daqueles, colocou seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: escute isso, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Digam comigo, celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Diga comigo, o maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Sabe, essa passagem bíblica é a minha passagem favorita. No Antigo Testamento é a minha passagem favorita. Ela é muito simbólica para mim, porque ela representa um momento de mudança na minha vida, no meu ministério. E deixa eu te dar o contexto para esse texto. Deus havia tirado o povo do Egito e colocou no deserto para tirar o Egito de dentro deles. E aquele povo que viu tantas maravilhas, tanto poder de Deus se manifestando, recebeu uma promessa de Deus: eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. É o futuro que eu tenho para vocês, é o propósito de tudo isso. E aquele povo, eles ouviram de 12 espias que essa terra existia. Só que 10 desses 12 prestaram um relatório negativo e criaram aquilo que eu falei ontem, um preconceito cognitivo na cabeça daqueles homens. Eles disseram: a terra é como Deus falou, ela mana leite e mel, trouxemos aqui os frutos dessa terra, mas lá tem gigantes, e nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles também. Você lembra que eu falei ontem sobre uma autoimagem deformada? Com uma identidade de gafanhoto você não conquista nada. E aquele povo se via dessa maneira.
havia um complexo de inferioridade, havia uma desconfiança, que eles jogaram para Deus. Tudo bem, Deus, até aqui o Senhor falou, e verdadeiramente é o que o Senhor falou, só que nós não podemos entrar lá, Senhor. Josué e Caleb disseram: não, nós podemos. E aí, queridos, o texto fala que essa geração que saiu do Egito, ela morreu no deserto. Deus ficou aguardando essa geração morrer, e nasceram os filhos no deserto dessa geração. Essa geração que saiu do Egito, eles não conseguiam olhar para a terra, eles sempre olhavam para o Egito, e eles ficavam todo momento repetindo: ah, que saudade das cebolas do Egito, ah, que saudade do repolho do Egito. Era uma geração que murmurava a todo momento: ah, no Egito nós tínhamos sepulturas para morrer, ah, vamos nos levantar e constituir um novo líder para a gente voltar para o Egito. Era uma geração que só sabia olhar para o passado, porque estava preso no passado. E Deus estava querendo que eles olhassem para o futuro, mas eles estavam contaminados. E aí Deus disse: com vocês eu não posso conquistar aquela terra, eu vou esperar os filhos de vocês nascerem. E quando os filhos nasceram, Deus disse assim: Josué, esses filhos não foram circuncidados, eles não têm a minha marca, a marca da minha aliança. Eu quero que você faça com facas de pedras uma circuncisão nessas pessoas que nasceram no deserto. A circuncisão era o sinal da aliança. Lá em Gênesis 17 fala que Deus instituiu através de Abraão a circuncisão como um sinal do seu povo, como propriedade exclusiva de Deus. Agora imagina você, a circuncisão era feita numa criança do sexo masculino ao 8º dia de nascido. É aquela famosa, ou aquela cirurgia de fimose, removendo a carne do órgão genital masculino, mas só que era feita no bebê. E Deus estava mandando Josué fazer em homens formados. Josué, você vai pegar uma faca, você vai chegar diante dos homens e vai dizer assim: abaixa a sua calça, porque eu preciso tocar na sua intimidade. Você já imaginou a cena? Josué indo em homem, cada homem daquele, dizendo: eu preciso fazer uma cirurgia. Pegava a faca de pedra, ia lá no órgão genital masculino e cortava para remover a carne. Sabe o que o Senhor está falando aqui para você e para mim nessa noite? Eu preciso fazer uma marca em você, uma marca da aliança. Você não vai poder conquistar sem essa marca, porque antes de você se tornar um conquistador, você precisa se tornar um paciente. Antes de uma grande conquista, é necessário uma profunda limpeza. Eu preciso remover a tua carne, então abaixa as tuas calças. Eu preciso tocar a tua intimidade. Eu preciso tocar em raízes profundas, em uma mentalidade que os pais de vocês colocaram em vocês. Imagine um pai que saiu do Egito conversando com um filho que nasceu no deserto, pastor Bruno. Ele dizia assim: meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Deus nos tirou do Egito, foi maravilhoso, muitos milagres. E Ele disse que nos daria uma terra, e de fato essa terra existe. Foram ver, ela existe. Mas meu filho, senta aqui, deixa eu te falar. Prepare-se para ser um morador do deserto. Nós não vamos conseguir avançar nessa terra. Prepare-se para morar nesse deserto, para construir a sua casa nesse deserto. Os seus filhos vão ser moradores do deserto. Eles colocaram uma mentalidade errada nos filhos. E talvez você também recebeu uma mentalidade errada, e por isso você está paralisado no seu ministério. E quando todos morrem, Deus diz: Josué, agora faz essa cirurgia neles. E quando Josué faz a cirurgia, a Bíblia diz que eles ficaram no arraial até sarar. E quando eles sararam,
Deus diz assim no versículo 9: hoje eu arranco a mentalidade do Egito de vocês, porque com essa mentalidade vocês não vão conseguir pisar naquela terra, confiando nos meus sonhos. E a Bíblia diz, queridos, que a partir desse momento eles celebraram a Páscoa, eles ceiaram, e eles começaram a comer do novo fruto, o fruto da terra, e o maná cessou, uma estação se fechou, e uma nova estação se abriu diante deles. Talvez a nova estação na sua vida ainda não se abriu, porque você não entendeu como deve fechar a estação anterior. Você nunca estará autorizado a ir para uma conquista sem a marca da aliança em você. É justamente essa marca da aliança que deu àqueles filhos do deserto a habilidade de serem conquistadores. Agora escuta o que eu vou te falar. Nos 13 capítulos seguintes do livro de Josué, eles entram na terra e eles conquistam 31 nações. E em nenhum momento, pastor Bruno, eles fazem menção do Egito. Ah, que saudade do Egito. Não, eles não queriam o Egito, eles queriam a promessa. Eles não queriam o passado, eles queriam o futuro de Deus. Eles estavam renovados na mente dele, eles estavam aliançados com Deus. E quem está renovado e aliançado não se prende ao seu passado, se projeta para o futuro, para novas conquistas, uma nova estação para a sua vida, um novo cenário, um novo horizonte se abre diante de você hoje. Você não vai ficar preso na cena do seu deserto, na estação da sua escassez, da sua adversidade. O Senhor está te dizendo: eu abro um novo horizonte diante de você. Eu vou mudar a tua comida, eu vou mudar as tuas roupas, eu vou mudar os teus inimigos, eu vou mudar a tua patente, eu vou mudar as tuas conquistas. Quantos creem nisso? Porque você deixou resgatar a sua identidade, porque você curou os seus relacionamentos. Eu removi a carne que havia em você. Há uma aliança entre mim e você agora. Eu tirei a mentalidade do Egito de você. Agora eu te autorizo: pisa na tua nova terra. Nem Jericó, nem gigante, nem muralhas, nada vai deter você. Aleluia. Tem um versículo em Isaías 9:8, numa versão que diz assim: o Senhor enviou uma palavra a Jacó, ela caiu em Israel. Lá em Gênesis 32:28, se puder projetar Gênesis 32:28, diz assim: então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó e Israel, humanamente falando, era a mesma pessoa, mas espiritualmente falando eram níveis diferentes, níveis de maturidade. Ei, tem coisas que você não vai receber de Deus porque você ora muito. Tem coisas que você não vai receber de Deus porque você jejua muito, porque você vem em todos os cultos da igreja. Tem coisas que você só vai receber de Deus quando você amadurecer. Você se lembra do seu relacionamento com o seu filho? Na medida em que ele foi crescendo e mostrando maturidade, você foi mudando os presentes dele. Sim ou não? Porque se você der uma coisa boa nas mãos de um imaturo, ela pode se tornar mortal. Entrega teu carro para o teu filho de 5 anos. Algo que é bom pode se tornar mortal para ele. Entrega um remédio da tarja preta para uma criança de 5 anos para ela tomar. O que é bom e cura pode se tornar mortal nas mãos de alguém imaturo. Projeta para mim Gálatas capítulo 4, versículo 1, por favor. Diz assim:
Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. O próximo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Você tem uma herança, mas enquanto não amadurecer, ela não será liberada para você. Enquanto você não se tornar maduro. Amém? Você lembra daqueles rótulos que tem em produtos tóxicos? Lá tem uma frase: mantenha fora do alcance das crianças. Quantos estão entendendo aqui? Enquanto você for criança, Deus estará lá no céu dizendo aos seus anjos: mantenha fora do alcance daquela criança. Enquanto ela não amadurecer, não entrega, ela não vai saber administrar aquela vitória, ela não vai saber o que fazer com aquilo. É como entregar uma nota de R$100 para uma criança de 1 ano. Ela vai rasgar, ela não vai entender o valor, ela não vai saber administrar. Há coisas que Deus não te deu ainda, porque você não tem uma mentalidade compatível. Uma mentalidade compatível com aquilo. Mas hoje, Ele arranca de você essa mentalidade de criança. Porque Paulo diz: quando eu era criança, eu falava como criança, eu agia como criança. Mas quando eu me tornei adulto, eu abandonei as coisas de criança. O Senhor está transicionando você agora. A sua idade espiritual está mudando hoje, para que suas conquistas mudem. Mantenha fora do alcance daquela criança. Jacó é uma criança. Jacó é um enganador, é um usurpador. Só libera quando ele se tornar Israel. A promessa está sobre você, como estava sobre Jacó, mas ela só se cumpre quando Jacó se torna Israel. E quando Jacó se tornou Israel? Quando ele viveu uma experiência com Deus no Val de Jaboque, lá em Peniel. E ele foi o quê? Marcado na coxa. Deus sempre vai deixar uma marca em você, para você se lembrar da aliança. A experiência que você vai ter com Deus não é para você ficar se vangloriando. É uma experiência para você se tornar missional. Porque quando termina uma experiência, começa uma missão. Eu vou repetir isso, você pode escrever. Quando termina uma experiência, começa uma missão. Aquele povo viveu aquela cirurgia porque ia viver uma missão. Jacó foi tocado na sua coxa porque ele foi viver uma missão. Isaías foi tocado nos seus lábios e Deus diz: quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Não faça tendas na sua experiência. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o alto do monte, ele foi transfigurado e apareceu Elias e apareceu Moisés. Pedro disse: olha, aqui é maravilhoso, vamos fazer 3 tendas. Jesus: de jeito nenhum, nós vamos descer. E quando eles descem, eles encontram o endemoniado. Depois de uma experiência, começa uma missão. Não faça tendas na sua experiência. Está chapando aqui, está sendo cheio, está sendo tratado. Quando você sair daqui, começa uma missão na sua casa, começa uma missão na sua cidade, começa uma missão na sua jornada. E eles partiram para a conquista, para o novo tempo que os pais nunca viveram. E eles pisaram naquela terra, representando o Deus vivo, conquistando 31 nações, sem fazer menção do Egito, porque a mentalidade deles foi mudada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: antes de Deus mudar uma realidade, Ele muda uma mentalidade.
Ele não vai te levar para esse lugar mais alto com a mentalidade de criança. O Senhor está te dizendo nessa noite de forma, metafórica: a piscina das crianças para você agora está proibida. Está fechada a piscina das crianças. Está liberada a piscina de adulto agora. Saia do raso. Eu tenho um nível mais profundo para você. Eu tenho uma experiência santificadora para você. Sabe, quando Deus leva Ezequiel para uma experiência, Ele não fez Ezequiel pular numa piscina de uma vez. Ele fez Ezequiel andar numa piscina com vários níveis. Não é sobre dar um mergulho, é sobre andar os processos: tornozelo, joelho, lombos. A gente precisa gerenciar as nossas transições. E mais uma vez eu uso a figura de Davi. Davi um dia estava cuidando de ovelhas sozinho. Ninguém acreditava nele. E ele recebe uma unção. Samuel vem como representante do céu e diz: hoje você está sendo ungido rei. Sabe o que ele faz depois disso? Ele não corre atrás de uma coroa. Não, ele volta para trabalhar lá com as ovelhas. Só que a mentalidade dele já não era mais a mesma. Ele estava trabalhando com ovelhas, com a mentalidade de rei. Ele sabia que existia um lugar no futuro que Deus já preparou para ele. E ele aguardou o tempo. Ele não saiu pedindo para as pessoas, provocando as pessoas, caçando briga, procurando Golias. Não, ele viveu um dia de cada vez. Até que chegou o dia em que ele foi levar a marmita dos seus irmãos. E ele se depara com a sua promoção. E a sua promoção era um inimigo humanamente invencível. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: a sua promoção pode ser justamente o que você está vivendo e acredita que não pode derrotar. Quando Davi vence Golias, ele vive uma transição. Ele sai de pastor e se torna um guerreiro. Saul diz: vem aqui fazer parte do meu exército agora. E depois de viver toda aquela perseguição e Saul morreu, ele se torna um rei. Ei, quando Davi estava aqui cuidando de ovelhas, ele usava um cajado e uma funda. Quando Davi se tornou um guerreiro, ele passou a usar uma espada, um escudo. Quando Davi se tornou um rei, ele passou a usar uma coroa e um cetro. Ei, não tente ser rei com um cajado. Não tente ser, um pastor com espada. Viva cada momento com as armas que Deus vai te dar. Se agora é para ficar com um cajado e uma funda, fica. Quando Deus te transicionar, larga o cajado e a funda, pega a espada e o escudo. Quando Deus te transicionar, pega o cetro e a coroa e reina segundo a vontade dele. Viva cada estação com a mentalidade compatível. Não adianta Davi pegar a funda e o cajado e querer lutar no meio das batalhas. Deus usou aquilo para transicionar ele, não para viver com aquilo. Ele tinha que lutar com espada e escudo. Você está entendendo? E por falar em cajado, a Bíblia fala de um homem chamado Moisés. E no capítulo 4 de Êxodo há uma experiência que me marca muito. Quando Deus diz assim: Moisés estava vivendo um conflito tão grande. Eu estava assistindo esses dias na Netflix sobre a história de Moisés. São 3 episódios. E é interessante porque no meio dos episódios sempre há alguns comentaristas, pastores, rabinos, que vão falando o significado das cidades, das coisas. Eu recomendo, porque ali mostra Moisés vivendo um conflito. Ele tinha assassinado um homem. Ele foi chamado para ser um libertador, mas só que ele quis ser um libertador do jeito dele. E ele acabou assassinando um homem, e ele acabou sendo rejeitado pelo próprio povo que ele teria que libertar.
E ele começou então a viver uma crise do chamado dele. Deus, como é que eu vou libertar um povo que não me aceita? Como é que eu vou libertar um povo de um faraó? Imagine, aí nesse momento que ele está vivendo essa crise, Deus diz assim para ele numa experiência: o que você tem na mão? Um cajado. Solta ele. E quando ele soltou o cajado, se transformou numa cobra. Você vai ver lá nessa série que as crianças no Egito, os adultos, o faraó usava um cordão com uma serpente assim. Queridos, Moisés já tinha visto tanta cobra no deserto, ele foi treinado, ali o povo via cobra a todo momento no deserto, não tinha problema nenhum, só que aquela cobra era diferente. Era uma serpente que representava 40 anos de Moisés no Egito sem identidade, representava tudo aquilo que ele causou para si mesmo e para os outros, e a Bíblia diz que ele fugia da serpente. Moisés foi um homem treinado para a guerra, Moisés foi um homem que sabia lidar com serpentes, mas Deus disse: pega essa serpente pela cauda. Havia uma infiltração no cajado de Moisés, Deus tinha que descontaminar aquele cajado. E aí quando Moisés pega aquele cajado, aquela cobra, melhor dizendo, aquela serpente pela cauda, corajosamente, como não se faz, ela volta a ser um cajado. E com esse cajado, ele abre o mar. Com esse cajado, ele tira a água da rocha. Com esse cajado, ele aponta a direção para o povo. Porque o cajado estava descontaminado. Deus diz: Moisés, eu ainda tenho que fazer algo. Coloca a mão no teu coração. E quando ele colocou, a mão ficou leprosa. Deus estava dizendo para ele, em outras palavras: vê como há tanta lepra no teu coração. Eu estou purificando. Coloca de novo. E quando colocou, a mão dele ficou sã. Ei, quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem permanecerá no alto lugar? Aquele que tem mãos limpas e puro coração. Deus estava descontaminando Moisés. E depois daquilo, Moisés passou a crer no seu chamado. Moisés não duvidou e foi enfrentar Faraó. E foi enfrentar o seu passado. Ele estava descontaminado. Aleluia. Esse é o processo que vai te levar mais longe do que você já viveu. Em Ezequiel 14:3 diz: o filho do homem, estes homens levantaram ídolos em seus corações. Sabe, o nosso coração é uma fábrica de ídolo. E o ídolo não tem mais a ver com aquela imagem de barro, de cera, de gesso. O ídolo tem a ver com alguma coisa que nós colocamos onde Deus deveria se assentar. Tudo aquilo que você tem que consultar para responder Deus é o teu ídolo. Se Deus está te chamando para fazer alguma coisa, você tem que consultar o seu dinheiro, você tem que consultar alguém, você tem que consultar o seu tempo, você tem que consultar a sua vontade. Então não é Deus que é teu Deus, é isso que você consulta que é o teu Deus. E nós temos essa tendência de fazer ídolos dentro de nós. E a gente precisa viver essa atualização do nosso chamado, essa descontaminação do nosso chamado. A gente precisa entender isso. E muitas das vezes Deus vai fazer isso com ajuda especializada. Ele vai te tirar desse lugar de morte para um lugar de vida. E vai usar pessoas na sua vida. Escute isso. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, preste bem atenção nisso. Ele fez um milagre. Ele ressuscitou Lázaro. Ele disse: Lázaro, sai daí. Sai da morte, vem para a vida. Mas ele pediu duas coisas que não foi ele que fez. Ele disse: removam a pedra. Ele disse: tirem as faixas de Lázaro. Não foi Jesus que removeu a pedra.
Não foi Jesus que retirou a faixa. Ele levantou homens e mulheres para fazer isso. Há uma fase na tua restauração que Deus vai levantar homens e mulheres para remover a tua pedra e para retirar as tuas faixas. Entenda, eu chamo isso de conexões verticais. São pessoas que vão te levar para um lugar mais alto. São amigos do avivamento. São aqueles 4 homens que pegaram um paralítico e perceberam que havia um congestionamento e eles não podiam entrar na casa e não conseguiam levá-lo até Jesus. E eles disseram: vamos subir. E eles subiram, abriram então, um buraco no telhado e colocaram um paralítico diante de Jesus. Ei, os teus verdadeiros amigos, eles vão te levar para perto de Jesus. Eles vão te levar para lugares mais altos para você encontrar Jesus. São conexões que Deus vai te dar. Existem pessoas na nossa vida que serão pessoas ponte. Elas vão te ajudar a passar de um lugar para o outro, de uma margem para outra. Mas existem pessoas na sua vida que são pessoas caminho. Elas vão com você em todas as estações da sua vida. Elas vão estar com você em todos os momentos. Porque elas não estão interessadas em seus resultados. Elas estão interessadas em saber em quem você vai se tornar. Elas não querem saber quanto dinheiro você tem. Elas não querem saber o que você pode fazer. Elas querem saber em quem você vai se tornar. São pessoas que vão te ajudar a descontaminar o seu chamado. Porque você pode até ter a vida eterna, mas pode não estar vivendo a vida plena. Lázaro foi ressuscitado. Eu e você somos ressuscitados. Só que Lázaro ressuscitado ainda estava envolvido em faixas. Os pés dele estavam amarrados, as mãos amarradas, a vista coberta. Você pode estar ressuscitado, mas pode precisar de alguém para tirar suas faixas. E nessa noite eu declaro sobre você: vai aparecer alguém que vai te ajudar a tirar as tuas faixas. Porque você não vai ter apenas a vida eterna, você vai ter a vida plena. Você vai poder se mover, você vai poder ver. Aleluia! Oh, glória! E eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Uma coisa que de fato Deus fez com aquela geração, que foi mostrar o futuro para elas. E aqui eu já até entro no meu livro, no meu próximo livro, Pisando no Futuro. O futuro não é um dia, é um propósito. São 3 passagens bíblicas que eu vou pedir ajuda aqui. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. João 16:13: quando vier o Espírito Santo, que é a verdade, Ele guiará vocês a toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas dizendo aquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Apocalipse 4:1: então quando eu olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes, que soara como um poderoso toque de trombeta, falou comigo e disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que vai acontecer no futuro. Preste bem atenção, todas as 3 passagens bíblicas fazem referência ao futuro, mas existe uma ação específica para cada uma delas. Jeremias fala que o Senhor nos dará um futuro. Em João, Jesus fala que o Espírito Santo, Ele vai falar sobre o futuro. Em Apocalipse, João diz que o Senhor nos mostrará o futuro. Deus vai te dar um futuro, Deus vai falar desse futuro, e Deus vai te mostrar o futuro.
Foi isso que ele fez com o povo. Ele, sabe, ele deu um futuro para aquele povo, ainda no Egito. Ele falou do futuro para aquele povo. E ele mostrou o futuro para aquele povo. É isso que Deus vai fazer com você. Quando você tiver a mente renovada, o seu chamado descontaminado, quando você remover os ídolos, quando você de fato viver o que Deus quer te mostrar, você vai ver as cenas do teu futuro. Talvez o teu filme, ele não está pausado, ele está travado. Porque a pausa é uma, sabe, é uma programação. Você está aqui assistindo, você pausa, eu vou tomar um café, vou no banheiro, depois eu volto e despauso. Mas quando está travado é diferente. O filme, o jogo, já está rolando ao vivo, e você está parado numa cena congelada. Aquele povo no deserto decidiu fazer de uma cena passageira o filme todo. Deus disse: não, tem uma nova cena para vocês. Mas eles decidiram viver naquela cena do deserto e morreram lá. Foram os filhos deles que entraram. Sabe, no meu livro Cultura Vertical, meu segundo livro, que eu não tenho mais, Deus falou algo comigo através de Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Quando ele disse assim: sobe aqui. Ele estava falando para João, no pior momento do ministério de João. Ele estava na ilha de Patmos, exilado. Ele não estava lá numa ilha, vendo o mar, desfrutando, porque as pessoas pensam assim, ele estava numa ilha, isolado. Não, ele estava numa prisão numa ilha. Todos os outros discípulos já tinham sido assassinados, só ficou o João. E ele estava assim, sabe, abatido. Nossa, eu fiquei sozinho. O que será do futuro? Aí Deus vem e diz: ei João, sobe aqui. Depois das 7 cartas às igrejas, depois de falar das virtudes e dos defeitos da igreja, o Senhor diz assim: ei João, sobe aqui, porque eu te mostrarei as coisas que vão vir depois destas. Eu vou te mostrar a próxima cena do meu filme. E a Bíblia diz que João viu. O livro de Apocalipse é o que João viu, além do que os seus olhos podiam contemplar. Sabe, o livro, ele nasceu de uma experiência. Eu fui visitar um galpão de um amigo, um galpão parecido com esse. E esse amigo disse assim para mim: pastor, eu quero que você conheça a minha nova casa. Eu disse: tudo bem. E eu imaginei que nós iríamos sair e conhecer em algum lugar. Ele disse: a minha casa é lá em cima. E eu disse: como? E tinha assim um mezanino, uma laje. Ele disse: é lá em cima, pastor, a gente sobe por ali. Eu disse: sim, mas cadê a escada? Ele disse: a escada está ali no chão. A escada não era confiável. Eu disse: mas a gente vai subir por essa escada. E na hora Deus falou comigo: sobe, que eu quero falar contigo. E eu nunca tinha olhado para essa passagem. Eu não tinha essa passagem na cabeça. Eu nem me lembrava dela. Eu disse: bota a escada aí que nós vamos subir. Deus disse assim para mim: assim como essa escada que parece que não é segura, assim é a fé. Você vai ter que subir, muitas das vezes, mesmo não confiando. E eu subi. Quando eu subi, naquele lugar, a gente foi para um compartimento e as paredes eram muito altas da casa dele. As paredes eram altas assim. Imagine um galpão dessa altura e mais as paredes para cima com essa mesma altura. E eu disse assim: rapaz, as paredes da sua casa são muito altas. Ele disse: não, as paredes da sua casa é que são baixas. Eu disse: toma. Já peguei meu celular, já comecei a anotar. E foi a mensagem do domingo que eu preguei. Era domingo de manhã, eu preguei domingo à noite uma mensagem com um tema: um novo padrão de altura.
Eu tenho até hoje essa mensagem aqui. Aí eu cheguei em casa e disse assim: amor, as paredes da nossa casa são baixas. Ela disse: você está ficando louco? Eu digo: não, é porque eu conheci paredes mais altas. Você precisa ver. E aí ele disse assim: pastor William, tu venha ver pela janela, umas janelas grandes, sabe, quase do tamanho desses vãos aqui. Venha ver uma paisagem da cidade que você com certeza nunca viu. E eu olhei e Deus disse: por você ter subido até aqui, você vai ver o que você nunca viu. E surgiu o nome então do livro Cultura Vertical, Olhando do Alto. Porque uma coisa é você olhar para o alto, como Deus pediu para Abraão: Abraão, olha para o alto, sai da tenda. Ele olhou e disse: conta aí as estrelas. Eu não posso, Senhor. Pois é, o que eu tenho para fazer é muito maior do que você pode imaginar. Quando você olha para o alto, você vê a promessa, mas você não entende como ela vai acontecer. É como Maria, ao saber que ia carregar o Salvador, ela disse: como será isso? Mas a Bíblia diz que ela não duvidou e guardou tudo aquilo. Abraão pergunta para Deus: Deus, como é que vai ser isso? Vai ser o meu servo? Eu não tenho um filho. Deus vai te mostrar uma promessa, assim como mostrou para aquele povo no deserto. E eles ficaram se perguntando como. Não tem problema. Você não pode colocar uma interrogação onde Deus coloca um ponto final. Agora para João foi diferente. Ele não disse para João: João, olha para o alto. Ele disse: João, sobe aqui, eu quero que você olhe do alto. Ah, querido, João olhou tudo aquilo. Foi embora a tristeza, foi embora o medo. Ele olhou o futuro, ele olhou o que nós estamos vivendo hoje, ele olhou o que ainda vai ser vivido, ele olhou do alto, porque quando você olha do alto, a sua visão é panorâmica. E nesse livro eu digo: subir não é um chamado para grandeza, subir é um chamado para clareza. É você poder ver. Eu estou vendo vocês de uma forma como vocês não podem ver. Eu estou vendo todos vocês, porque eu estou numa plataforma mais alta. E nesse livro eu falo de um homem no 20º andar conversando com um homem do primeiro andar. E eu represento Jesus e Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos assim: você precisa nascer de novo. Nicodemos diz: o que é isso? Eu nunca ouvi isso na minha teologia. Jesus falou uma coisa que Nicodemos não conhecia, porque ele morava no primeiro andar da religião. Sabe qual é a diferença do primeiro andar para o 20º? No primeiro andar o que você vai ver é estacionamento, é piscina, é gente passando na sua janela. Agora no 20º andar você vai ver um horizonte infinito. E você vai conversar com alguém do primeiro andar e dizer assim: você não sabe o que eu estou vendo. É por isso que pastor é louco. É por isso que profeta é louco, porque eles estão vendo do 20º andar. Aí eles vão conversar com quem está no primeiro andar, e alguém diz: ei, tu está ficando louco, meu amigo, você não consegue ver? Então sobe aqui, que eu vou te mostrar o que eu estou vendo. Sobe aqui, sobe para o 20º andar, para você ver o que eu estou vendo. Vem conhecer um novo padrão de altura, vem olhar as coisas do alto. Você nunca mais vai duvidar do que Deus vai fazer. Nunca mais vai duvidar do teu futuro que Deus vai te mostrar. Você vai querer ir para lá. É por isso que quem vai para o 20º andar do céu não quer trazer a terra para o céu, quer trazer o céu para a terra. Você não pode tornar o céu terreno, mas você pode celestializar a terra. Você pode trazer o céu para esse lugar. Você pode levar o céu para sua casa, desde que o céu esteja dentro de você. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? O Senhor está te chamando para você pisar no lugar onde você nunca pisou, para ver o que você nunca viu. E eu quero encerrar
Sabe, Deus me fez pensar no dia em que Jesus foi crucificado, no dia que Jesus ressuscitou e o véu se rasgou. Deus criou uma cena na minha cabeça. Imagine você que havia um véu e só podia atravessar aquele véu um sacerdote uma vez por ano, sendo preparado com uma corda, com sinos. Se ele entrasse naquele lugar do Santo dos Santos e ele não tivesse purificado, ele era fulminado e ele tinha que ser puxado. Ninguém podia entrar naquele lugar, havia um véu. Ninguém sabia, só ouviam falar do que estava por trás daquele véu. Ninguém conhecia a imagem do que havia por trás daquele véu. Sabe, se você for para uma BR com o seu carro e ligar os faróis, ele vai ter a capacidade de iluminar cerca de 100 a 200 metros à sua frente. Mas se o seu carro estiver parado, você vai ter uma cena congelada diante de você. Escute isso, é profético. Quando você não está em movimento, você está vendo alguma coisa, mas está vendo sempre a mesma coisa. Para você ter uma nova imagem diante do seu carro, você precisa colocá-lo em movimento. A cada 100, 200 metros, aparece um novo cenário para você. Quando você estiver em movimento, a cada 100, 200 metros espirituais, vai aparecer um novo cenário diante de você. Você está indo em direção ao teu futuro, ao teu propósito, ao que Deus preparou para você. O Senhor está colocando o teu carro em movimento aqui esses dias. E aí então aquele véu se rasgou, e eu fico imaginando na minha cabeça criativa, 2 grupos ali naquele dia do culto, 2 grupos assistindo aquele culto ali, sabe, dentro do templo, e aí o véu se rasga. E eles olham a Arca da Aliança, eles olham o Santo dos Santos, e aí um grupo diz assim: nossa, olha o que tem lá. Ei, mas não entra lá, é proibido. Você sabe, sempre foi proibido. Não pisa lá. O nosso lugar é aqui, antes do véu. Mas eu imagino um segundo grupo, olhando aquela imagem, depois do véu rasgado. Era tudo que eu queria ver na minha vida. Era o lugar que eu queria pisar. Meu Deus. Era lá que eu queria sempre estar. E alguém poderia dizer assim: ei, não pisa lá, você sabe. Como? Não vou pisar? Era tudo que eu queria na minha vida. Eu vou entrar no Santo dos Santos. Não vou ter mais reserva. Ele fez um novo e vivo caminho para mim. Eu posso entrar nesse lugar. Eu vou entrar nesse lugar. Eu vou morar nesse lugar. Eu imagino que muita gente saiu correndo lá para dentro, porque um novo cenário se descortinou. Deus está abrindo novos horizontes para você aqui e dizendo: pode pisar, meu filho. É uma nova estação. O maná da estação anterior acabou. Você não vai comer mais maná do deserto. Você vai comer dos frutos da nova terra que você se preparou para pisar. Aleluia! Fique de pé nessa noite. Eu vejo. Vocês dizem que a colheita é daqui a 4 meses. Abram os olhos agora. Os campos estão brancos. Eu vejo um futuro diante de mim. Sobe, sobe, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Eu vejo um futuro diante de mim. Sai do seu lugar, vamos, 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 vem aqui, vem. Eu vejo Vem aqui. um futuro Sai do seu lugar. diante de Sai do seu lugar. Vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente. Isso. Vamos. Ei, não é hora de timidez, não. O Senhor te preparou para esse tempo. Vamos. Ele está abrindo seus olhos agora. Ei, vocês dizem que daqui a 4 meses vem a colheita.
Abram os olhos, abram os olhos, abram os olhos. Eu mostro para vocês o futuro hoje. Eu vejo diante de mim. Eu vejo. Acabou o tempo do deserto. Acabou. Pisa, pisa, pisa no teu futuro. Eu vejo. O futuro diante de mim. Eu vejo um futuro diante de mim. Eu vejo um futuro. Eu vejo o futuro de Deus. Eu vejo. Os meus olhos contemplam, os meus olhos Eu vejo contemplam. um futuro diante de mim. Só quem vê, só quem vê. Eu vejo. Adeus passado, adeus Egito, Eu adeus vejo deserto. Eu vou pisar na terra da minha promessa. Eu vou pisar na minha promessa. Eu vejo um futuro diante de mim. O que eu não conseguia enxergar, Além, 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 além. agora eu vejo. O que eu não conseguia enxergar, agora eu vejo. O que eu não conseguia enxergar, que eu não conseguia enxergar, agora eu vejo. O que eu não conseguia enxergar, agora eu vejo. Eu vejo o futuro Vamos lá, igreja. diante de mim. Eu vejo o futuro diante de mim. Eu não ando pelo que meus olhos veem, mas pela visão que Deus me deu. Eu não ando pelo que os meus olhos veem naturalmente, mas pelo que o Senhor mostrou, o que o Senhor me deu. Eu vejo um futuro diante de mim. Eu vejo um futuro. Ei, colocaram um limite para você. Disseram que você ia parar onde você está. Só que o céu veio te visitar e veio te mostrar que aquilo que Deus tem para você não é do seu passado para o seu presente, é do seu futuro para o seu presente. Porque o céu não te define pelo seu passado, o céu te define pelo seu destino. O céu não está preocupado com o que você fez, o céu está preocupado com o que você vai fazer. Porque o que você vai fazer é maior do que o que você já fez em toda a sua vida. O lugar que você vai pisar, você nunca pisou. Ei, por isso tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você vai pisar é santo. Ora canta lá, baixará lá, ei, eu quero fazer um ato profético aqui. Você vai pisar num lugar que você nunca pisou, então tira os sapatos do teu pé. Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Você vai ter que pisar e sentir o lugar santo que Deus vai te dar. Ore canta lá, ore canta lá,
nessa noite, eu quero que você faça algo. Disseram que tinha uma linha diante de você e disseram: daqui você não passa. Você não é inteligente, você não tem dinheiro, você é pecador, o seu passado é comprometido, daqui você não passa. Faz uma linha diante de você aí, faz. Eu quero que você afaste um pouquinho do seu irmão, afasta as cadeiras, faz uma linha aí perto da sua frente. Chega mais para frente, alguns. Eu preciso que você dê um espaço, porque tem uma linha na tua frente aí que ela tá definindo a tua vida, mas não foi Deus que colocou essa linha aí. Não foi Deus que colocou essa linha aí. Esse limite não foi Deus que colocou. Deus está dizendo: olha, tira o sapato. Você vai pisar no lugar que eu preparei para você. Vou colocar essa linha. E quando eu contar até 3, você não vai ficar atrás dessa linha. Ela vai desaparecer. Porque você vai ultrapassar os seus limites. Você vai além em Deus. Você vai para novas conquistas. Você vai pisar em novos lugares. O Senhor já descontaminou o teu chamado. Então vamos lá. Eu preciso que você faça barulho no 3. Eu preciso que você ultrapasse essa linha e celebre com pulos e danças. 1. Pode se despedir do Egito. Tudo aquilo que roubou a sua identidade agora foi cancelado. 2. Pode se despedir do deserto. É só um lugar de passagem. Pode se despedir do Egito, do deserto, porque o Senhor tem uma nova terra para você. Então se prepare. Hoje é o primeiro dia da sua nova estação. Então 3, passe essa linha. Vai pisar no teu futuro. Um futuro diante de mim. Pisa no teu futuro. Ei, coma das novidades dessa terra. Viva o novo em Deus. Eu vejo um futuro